Oi gente, eu sou a Júlia, esse é o Livro Nutri e no vídeo de hoje vamos falar sobre A Zona Morta do Stephen King. Mais um livro então do projeto de ler toda a obra do Stephen King em ordem cronológica. Se você não sabe do que eu tô falando, vou deixar a playlist aqui nos cards e na descrição do vídeo, porque eu tô fazendo um projeto pessoal, mas assim, eu convido quem quiser participar, fique à vontade. Que é de ler toda a obra do King em ordem cronológica. E tem um porquê disso. Porque as obras do King são todas, quase todas conectadas no chamado Kingverso. E assim, eu como fã desse autor não podia ficar de fora disso, de perder todos os easter eggs, de perder todas as pequenas coisas que tem num livro e aí depois ele vai e conta em outro. E assim, já falei mais sobre isso nos outros vídeos desse projeto, então vou deixar aí, se quem quiser ver, fica à vontade. E o livro de hoje, então, é o 6º livro do projeto. Só que o que acontece, assim? A Zona Morta não foi o 6º livro, publicado em ordem cronológica pelo King. O livro que vem depois de Sombras da Noite, que foi o último que eu falei aqui no canal, é um livro que chama The Long Walk, ou aqui no Brasil, eu acho que ficou A Longa Marcha ou A Longa Caminhada, tem esses dois nomes. E só que, assim como Fúria, que eu já falei no vídeo sobre no vídeo de A Dança da Morte, eu falei um pouco sobre Fúria. A Longa Marcha também foi um livro publicado sob o pseudônimo de Richard Bachman, que era o pseudônimo que o Stephen King usava antigamente, até esse pseudônimo ser descoberto e tudo mais, mas isso é conversa para outro vídeo. O que eu quero dizer aqui é que A Longa Marcha que seria o próximo livro, só que ele também não é encontrado aqui no Brasil. Ele só é encontrado na coletânea de contos, na coletânea dos livros de Bachman, que é o mesmo livro que tem Fúria. Só que por conta de Fúria ser banido pelo King, essa coletânea foi banida também, digamos assim, não é mais publicada e tal. E A Longa Marcha não foi republicado, mas por ele não ser banido, eu espero que a Dona Suma republique ele algum dia. Porque parece ser uma história muito interessante. Eu só sei que fala sobre meio que uma competição de adolescentes, onde eles tinham que andar eternamente, assim, até o final, né, da competição. E aí, mas era um caminho muito longo e eles não podiam parar. Quem parasse morria e é basicamente isso que eu sei. Mas então, como A Longa Marcha não está disponível, assim, em nenhum lugar, além do livro dos Bachman, eu não vou falar sobre ele aqui, eu não achei ele pra ler, e assim, eu acho que vocês até acham na internet, só que eu não quis falar aqui porque não é um livro que dá pra gente comprar e ler, então, sabe? Mas enfim, se ele for republicado, eu vou ler quando ele for republicado. Isso vai acontecer com todos os livros aqui do projeto que não estão disponíveis hoje. Eu não vou ler eles, não vou trazer vídeo aqui no canal, só quando eles estiverem publicados. Só quando a gente tiver acesso a esses livros de alguma forma ou de outra. Então hoje vai ser sobre A Zona Morta. E vai ser um vídeo diferente porque eu vou fazer um diário de leitura de A Zona Morta. Mas ao longo do vídeo vocês vão perceber que o cenário tá diferente. Porque a Bonita aqui perdeu o vídeo que eu tinha feito essa abertura, então eu estou fazendo de novo, já tendo começado A Zona Morta. E é o seguinte, A Zona Morta então vai ser o 6º livro aqui do projeto. E depois dele é A Incendiária, se eu não me engano. E aí, esse aqui foi um livro publicado em 1979. Conta então sobre John Smith, que acorda após um coma de muitos anos, depois dele ter sofrido um acidente de carro. E aí ele acorda meio que com poderes paranormais. E eu fui pra leitura sabendo só isso, que é só o que diz na sinopse, que é atrás do livro mesmo. E assim, muito interessante, muitas coisas interessantes vêm por aí. Se você já leu esse livro, me conta aí nos comentários se você tem vontade de ler também. E é o seguinte, eu comecei a ler esse livro dia 27 de setembro, então vocês vão acompanhar as atualizações de leituras que eu fiz ao longo desse vídeo, desse diário de leitura. Então me acompanhe aí nesse vídeo, espero que vocês gostem do diário de leitura. Se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal se você gostar, ativa o sininho das notificações, já deixa seu like nesse vídeo se você gosta de diário de leitura, se você gosta de livros do King. E é isso, espero que vocês gostem desse diário de leitura. Se vocês quiserem me seguir no Instagram também, por lá eu posto bem mais de perto esse projeto de leitura do King e tudo mais que eu ando lendo. E é isso, bora para o vídeo então.
Oi, gente! Hoje é dia 30 de setembro, então eu vou falar com vocês sobre a primeira parte, então, da leitura de A Zona Morta. Se a luz não estiver muito boa, é porque eu tentei ficar aqui no mesmo cenário dos outros vídeos pra ver se fica legalzinho, sei lá. Me desculpem pela luz, então se estiver meio escuro, é essa a intenção, pra ver se dá um clima mais trevoso. Então, sobre a primeira parte da Zona Morta, que foi... Então eu parei de ler na página 148 e agora eu vou começar o capítulo 8, então. Então nessa primeira parte a gente ficou conhecendo o Johnny Smith, que eu acho que é o personagem principal dessa história, e o King vai contar desde o começo, assim, mais ou menos, de quando ele era uma criança e ele sofreu um acidente na neve, no gelo, alguma coisa assim. E depois desse acidente, ele meio que já começou a ter umas premonições, sabe? A respeito das pessoas, mas não era nada sério, nem nada demais assim. E aí depois vai contar sobre ele na vida adulta, então, quando ele já é um professor universitário. E vai apresentar pra gente também a Sarah, que é meio que a namoradinha dele, assim. Namoradinha, ai meu Deus, coisa horrível falar isso. Mas o Rolo, que é meio que a namorada dele. E a gente conhece os dois, então. E assim, parece tudo normal, tudo numa boa, até que fui entender o porquê dessa capa aqui, desse desenho na capa, que eles vão pra uma feira, tipo um parque de diversões, e lá tem uma roda dessa, que é acho que chama Roda da Fortuna, que é tipo daqueles cassinos que você joga e tal. E ele vai jogar nessa roda e ele vai ter muita sorte, digamos assim. E aí, nesse momento, essa cena é muito massa, porque ele tá lá jogando, apostando, e vai chegando mais gente em volta ali dele, isso bem no comecinho do livro. E ele só vai acertando, e o cara da banca ali, né, do jogo, fica meio tipo... Cara, você tá acertando demais, tem alguma coisa errada. E todo mundo começa a apostar junto com ele, e ele meio que entra num estado de transe, tipo assim... Ele nem vê direito a Sarah ali do lado dele, que ela tá meio passando mal nesse momento. E tipo, ele tá tão meio, sei lá, ficcionado ali no jogo. E parece que ele tá só sentindo, sabe? Onde que ele deve jogar e apostar e tal, enfim. E aí, depois disso, eles vão embora pra casa e acontece o acidente, então. Por que eu tô falando isso aqui? Porque, se não é spoiler, tá aqui na capa do livro, em todo lugar que você vê, fala que é isso, desse acidente dele, porque isso é no começo do livro. Ele sofre um acidente, então, depois dessa noite, jogando na Roda da Fortuna, e ele meio que já tava sentindo que tinha alguma coisa errada antes dele sofrer o acidente, sabe? Parece que ele já tinha essas premonições mesmo. E aí, depois desse acidente, ele vai ficar no coma, então, que fala aqui também na capa do livro, fala que ele fica em coma durante muito tempo, só que eu sou tão, sei lá, desligada, que eu não tava lembrando disso quando eu tava lendo, e aí ele ficou em coma e eu fiquei tipo assim, como assim? No começo do livro já acabou a história? Lógico que não, né? King é mais maravilhoso do que isso. E então... Ele fica nesse coma durante 4 anos e meio. E ele acorda, tipo, quando ninguém mais tava dando nada por ele, sabe? Nem os pais dele, nem a Sarah já tinha seguido a vida, nem os médicos, ninguém acreditava que ele ia voltar, que ele ia acordar do coma. E ele acordou. E aí, ele voltou desse coma, então, com essa premonição muito mais aflorada. Ele consegue, só de tocar nas pessoas, ele sabe sobre a vida delas, ele... consegue ver coisas que nem elas mesmas sabem a respeito de si mesmas. E tá nessa parte até agora, sabe? Então foi, tipo, nessas 150 páginas, o King apresentou uns outros personagens que eu acho que vão ser secundários. E um personagem que, assim, não falou o nome dele nem nada ainda, tá parecendo o Randall Flagg, quando o King falava dele, a Dança da Morte, que é um cara que é tipo um estripador e estuprador, que mata as mulheres e depois estupra elas. E da cidadezinha de Castle Rock, que é uma cidade muito famosa, assim, das histórias do King, e a gente ficou conhecendo, então, essa cidade aqui em A Zona Morta. E por enquanto tá sendo isso, basicamente. Então eu vou continuar lendo, porque eu já estou louca pra saber o que mais que vai acontecer. E depois de mais 150 páginas eu volto aqui e conto mais pra vocês. Mas já me contem aí nos comentários o que vocês estão achando, vocês estão gostando desse diário de leitura, assim, vocês querem que eu faça mais.
Hoje já é sexta-feira, dia 2 de outubro, eu vou fazer mais uma atualização então sobre a leitura de A Zona Morta. E assim, essa provavelmente vai ser a atualização mais rápida que eu vou fazer, porque eu preciso desesperadamente voltar para essa leitura. Deixa eu apoiar o celular aqui. E eu deixei a luz ligada dessa vez porque tava muito escuro com ela desligada, mas dá um climinha trevoso mesmo assim, vai. Tem umas abobrinhas, luzinha, enfim. O que aconteceu? Eu parei na página 316, então, e nesse momento só que eu parei, que eu descobri que o livro é dividido em pelo menos duas partes, que aqui, ó, nessa página começa o tigre risonho, que é onde eu vou começar a ler agora. E assim, falta só um pouquinho, falta acho que nem 200 páginas, e cara, tá numa parte... Agora sim tá fazendo jus ao que fala aqui. Um livro hipnotizante, você vai ler de forma compulsiva? Agora eu tô nesse nível, porque o que aconteceu da primeira parte, que eu parei e vim falar aqui, até agora. O dom do Johnny, o dom de premonição, de tipo encostar nas pessoas e conseguir sentir sobre elas e ver as coisas, esse dom ganhou uma escala nacional, digamos assim, tipo, virou notícia em vários jornais e tal, e todo mundo meio que tá sabendo, e aí pessoas começaram a incomodar muito ele, mandando objetos pra casa dele, mandando milhares de cartas, e gente querendo que ele desse entrevista, e gente querendo que ele trabalhasse de... como chama isso? Tipo, essas pessoas que vê as coisas, gente, esqueci o nome, mas vocês sabem o que eu tô falando, né? E aí... e ele ficando muito grilado com isso, né? Lógico, coitado. E aí, além disso, o que aconteceu? Sobre o Estrangulador de Castle Rock, que antes eu tinha falado o nome diferente, mas aqui eles chamam ele de Estrangulador de Castle Rock. Ele fez mais vítimas, e aí... O ponto mais alto até agora, que eu achei, e que daí pra frente começou a deslanchar mais a leitura, foi que o Johnny ficou sabendo dessas vítimas e parece que a cidadezinha que ele e o pai dele estão morando, que o pai dele mora e tal, e que ele tá lá morando com o pai dele agora, parece que essa cidadezinha é perto do condado de Castle Rock. Castle Rock. Ai, gente, não me esqueci de falar. E... o Johnny ficou sabendo disso e ele ficou, tipo, meio mexido, sabe? Parece que o dom dele deu uma mexida em relação a isso, a esse crime, esse caso que tá acontecendo. E um policial de lá ligou pra ele, então entrou em contato com ele. Esse policial se chama Barnum. Ai, gente, não sei, eu tenho muita dificuldade de lembrar o nome do povo, assim. Mas é tipo isso, tipo Barnum, sei lá, vou deixar o... George Bannerman, não sei falar esse nome de jeito nenhum. Enfim, esse cara, esse policial, chamou o Johnny, tipo, desesperado, ligou pra ele como se fosse uma última opção, assim, pra pedir a ajuda dele pra desvendar esses casos de morte, de estrangulamento e estupro que estão acontecendo na cidadezinha de Castle Rock. E aí o Johnny primeiro fica tipo, cara, não vou, né, você tá maluco? Só que aí ele começa a meio que sentir, assim... como se o dom dele estivesse pedindo pra ele ir. E como se Deus fosse um dom de Deus, que nem a mãe dele falou no começo que seria, sabe? E ele meio que sente essa atração e sente que ele precisa tá lá. E aí acontecem umas coisas que eu acho que seria spoiler eu contar. Mas assim, eles trabalham nesse caso, eles chegam a uma conclusão. Só que pensa, tá na página 316 agora, eles chegaram nessa conclusão. Só que eu tenho certeza que vai acontecer muita coisa ainda nessas outras 200 páginas que estão faltando e eu não tô tendo ideia do que vai ser. E a escrita agora tá de um jeito muito frenético, assim, um negócio muito suspense acontecendo. Não tenho ideia do que vai acontecer. Estou desesperada para continuar lendo e terminar essa leitura. Eu quero muito tentar terminar hoje, mas são 200 páginas, então não sei se eu vou conseguir terminar hoje. Mas então, assim que eu acabar o livro, como um todo, eu venho aqui e faço a última atualização, então... E é isso, espero que vocês estejam gostando. Se vocês já leram esse livro, conversem comigo aí nos comentários, porque eu tô, tipo assim, sem entender o que tá acontecendo, sem entender aonde que isso vai chegar, na verdade. E tô curtindo muito, bastante. Oi, gente! Hoje é dia 4/10 e eu vim falar então sobre a terceira e última parte, que eu
segundo a minha cabeça, né, de A Zona Morta. Esse livro é dividido em 3 partes, só que não daria, eu não acho que ia ser legal eu vim fazer atualização sobre essas 3 partes, porque é assim, ó, isso tudo é a primeira parte, isso é a segunda parte e só isso é a terceira parte. Então, né, eu separei desse jeito que eu tinha falado, de mais ou menos 150 páginas. E aí, então, essa terceira parte da minha cabeça começou aqui na segunda parte do livro, que chama O Tigre Risonho. E assim, esse nome já me deixou curiosa sobre o que era esse tigre risonho. E aí vocês vão ter que ler pra descobrir. Mas é o seguinte, nessa terceira parte, o King vai focar muito mais na história de um personagem que tava secundário lá no começo, que é o Greg Stilson, acho que é assim que fala o nome dele. Que ele era um cara de uma cidade que depois ele ingressou na vida política, só que desde o começo do livro, toda hora que mostrava, eu nem sei se eu falei sobre ele em alguma das outras partes aqui, porque desde o começo ele aparecia muito pouco, sabe? Não fazendo nada de importante nem nada, mas toda vez que ele aparecia era fazendo alguma coisa violenta. E aí nessa terceira parte então vai focar na carreira política dele, porque ele quer virar governador dos Estados Unidos e depois ele quer até virar presidente dos Estados Unidos, né? Só que ele se mostra um político muito à la presidente do Brasil, digamos assim, pra vocês entenderem. Porque ele se mostra um político muito babaca e ignorante e que quer vencer as coisas na força da violência e na força da ignorância, digamos assim. Então eu fiquei bem grilado nessa hora, porque me lembrou muito a realidade do Brasil. Mas aí, então, além disso, o Johnny tá dando aulas particulares, ele tá, tipo, vivendo tranquilamente a vida dele, dando aula particular. E aí, só que aí começa essa campanha, né, eu acho que era pra governador mesmo. E o Johnny fica meio interessado, assim, nos políticos e ele resolve viajar, indo atrás de onde tem os comícios, né, nas cidades desses políticos que estão se candidatando. E aí, em uma dessas viagens, uma dessas cidades, ele conhece o Greg Stilson e ele aperta a mão dele. E aí, ao apertar a mão dele, ele tem meio que uma premonição, né? Que é de quando ele encosta nas pessoas que ele vê as coisas do futuro, assim. E aí ele tem uma premonição, não vou falar em nada, né? Porque seria spoiler. Mas ele tem uma premonição muito louca. E aí, que eu fiquei até meio confuso, assim, de entender. E aí começa meio que uma caçada obsessiva nessa parte do livro. E foi muito boa de ler essa parte. E tipo assim, eu não tava esperando nada disso. Foi totalmente diferente, né? Inesperado. E aí começa uma caçada obsessiva até o final do livro. E o livro termina de um jeito que eu achei muito triste. De verdade, eu fiquei muito tocada. Só que é um livro muito bom. E o final também é muito bom. Só que, tipo, eu fiquei triste. Eu achei triste o final. Mas é muito bem construído, sabe? E no final explica muitas coisas que, desde o começo da história, você fica meio tipo, como assim? Explica tudo isso no final. E eu achei isso muito bom. Então, assim, é um livro maravilhoso. Eu curti demais esse livro. Não vejo a hora de ler o próximo do King. E recomendo muito, então, aqui pra vocês A Zona Morta. Inclusive, esse aqui não é um livro nada de terror, tá? Ele é um livro de ficção e suspense, assim. Não tem nada de terror aqui. Inclusive, aqui no começo, sobre o gênero dele, tá falando que é ficção de suspense. E é realmente isso mesmo, é só isso. Então, aqui não tem... A única característica, a única coisa sobrenatural que vai ter aqui é esses poderes do Johnny, né? Essa premonição dele. Mas é só isso. E não dá medo em nada. E é um livro, nossa, eu achei muito bom mesmo. Muito bom. Muito bom, nota 10. E é isso, vou terminar aqui então esse diário de leitura. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei esse livro. Não vejo a hora de ler os próximos do King. Fiquem de olho no canal, porque o projeto continua. O próximo vai ser A Incendiária. E é isso, até a próxima, muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, lembre de deixar seu like, comenta aí me falando o que você achou, o que você acha de A Zona Morta. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, me segue no Instagram se você quiser. E até a próxima, beijos, tchau!